Ok, bom dia a todos, Deus abençoe cada um. Mais uma vez estamos reunidos aqui para um tempo de meditação na palavra de Deus, tempo de comunhão. Então vamos começar. Felipe, você ora e depois canta com a gente, tá bom? Vamos orar. Oremos. Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, nós rendemos graças, Senhor, por este dia. Te agradecemos, Senhor, por esse momento de comunhão em que podemos, Senhor, ouvir da Tua palavra, aprender um pouco mais, Senhor, daquilo que Tu queres para nós. Senhor, nos abençoa, abre os nossos corações, os nossos ouvidos para entender, ó Pai, aquilo que Tu queres para nós. Usa, Senhor, o Teu servo, Pastor Lutero, para que o Senhor fale de Ti para nós aqui nessa manhã. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nos conduz em tudo. Amém. 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 Vamos cantar 2 louvores. Vamos lá. Declarar em espírito e em verdade, te adoramos, para te adorar, o Rei dos Reis. É o motivo de estarmos aqui. Espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. É o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, e
engrandecido em todo o tempo. Vamos prosseguir aqui nas bem-aventuranças que estão contidas no Sermão do Monte, né? Um dos grandes sermões pregados pelo Senhor Jesus. E hoje nós vamos no versículo 6, que diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu tenho falado desde o início que as bem-aventuranças, elas são conduzidas uma à outra. E há um propósito. Jesus não as disse assim aleatoriamente, não vieram-se à sua mente, ele soltou, mas ele falou com um propósito. E eu tenho enfatizado aqui que essas bem-aventuranças, elas representam o caráter do cristão. O que é um cristão? Como a gente identifica um cristão? Aqui está o caráter dele, são marcas de um cristão. E Jesus começou com os pobres de espírito. A ideia aqui é de alguém que está absolutamente destituído de justiça própria, né? De alguém que diz assim: só Deus pode me aceitar pela graça dele, não pelos meus merecimentos, que eu sou pobre. E a ideia aqui é de mendicância mesmo, né? Eu sou pobre, minha justiça diante do Deus Santo é nada, né? E aí, consequentemente, esse choro, que é o lamento, né? E eu falei aqui algumas questões, a gente lamenta determinadas coisas que a gente diz, determinadas ações, reações, né? Porque eu não me alegrei com o sucesso daquela pessoa, né? Eu fiquei com inveja, né? Assim, por que não comigo, né? Porque eu guardo no meu coração ressentimento, amargura, né? Porque se uma pessoa me fez mal, eu tenho desejo de dar o troco, né? Então, o choro aqui é esse lamento, quando a gente descobre as próprias maldades, né? Jesus disse que é do coração do homem, do ser humano, que procedem os maus desígnios, né? Tanto que ele diz que não é o que entra, mas o que sai, que contamina, né? No sentido de aquilo que a gente fala. Porque nem sempre eu digo palavras que abençoam, que edificam, porque eu sou tão crítico. Então, a gente vai analisando a vida diante de Deus, que Deus é luz, e diante dele todas as coisas são manifestas, são reveladas, né? O profeta Isaías, no início da sua profecia, ele fala em nome de Deus, repreendendo o povo de Israel, tão distanciado do Senhor. E ele começa a dizer: ai de vós, e cita as várias transgressões. Mas quando ele tem a visão de Deus, o Deus Santo, ele não tem outra atitude a não ser dizer: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Então, é esse lamento, é como Davi, quando o profeta Natan foi a ele para falar do pecado, né? Ele então fez uma oração muito bonita que está no Salmo 51. Ele diz: compadece de mim, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele diz: mas eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Até que ele faz um pedido a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Então é alguém que reconhece seus problemas e se coloca diante de Deus e lamenta. É o que chora, a ideia aqui de arrependimento. E alguém que lamenta também pelos acontecimentos, né, da sociedade, da violência, da injustiça, da corrupção, da miséria, né? Quando a gente vê tanto dinheiro desviado, né, dinheiro desviado da saúde, e tem pessoas que estão em hospitais públicos, que estão lá no chão, numa maca, no corredor, né, imagine,
nosso doutor aqui sabe muito bem da realidade. Nós temos excelentes profissionais no serviço público, mas nós temos falta de condições, né? Então, isso é injustiça, né? Dinheiro que é desviado para tantas coisas, né? A Constituição nossa diz que é direito do cidadão brasileiro, moradia, saúde, educação e segurança, né? Então, infelizmente, essa é a realidade. Então, isso deve nos levar a chorar. A realidade dos imigrantes, né? É tão triste, né? A gente vê aquelas cenas, né? A realidade dos idosos abandonados, né? Das crianças na rua, né? Todas essas realidades deveriam nos levar a lamentar, né? E aqui ele está falando sobre fome e sede de justiça, né? A ideia aqui era de obter em Deus libertação de todas essas coisas, né? Por exemplo, Paulo escreveu Romanos capítulo 7, ele fala de uma luta dentro de si, um conflito. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Ele diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Alguns estudiosos dizem que Paulo fala assim nesses termos, usa a expressão, porque ele estava se referindo a um tipo de pena de morte que havia no primeiro século. Era um tipo de pena de morte bem cruel, né? Um assassino, ele tinha o corpo do morto preso, atrelado ao seu corpo. Você pode imaginar essa cena, né? Você matou e agora o corpo do morto, do assassinado, vai ficar preso ao seu corpo. Então, passando por todo aquele processo de decomposição, era uma pena de morte, né? Paulo usa essa figura para dizer, quem me livrará do corpo dessa morte, né? Que é aquela luta que a gente tem, que alguém chamou assim de uma guerra civil, né? Você sabe, eu não deveria ter falado daquela maneira, né? Eu não deveria ter reagido daquela maneira, né? Mas eu enfrentei, né, essa situação. Então, fome e sede de justiça é esse anelo, esse desejo, Senhor, eu quero ser uma pessoa diferente. Então, positivamente, fome e sede de justiça significa manifestar na vida o fruto do Espírito. A gente fala fruto porque são vários aspectos de um fruto, né? Fruto do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, mansidão, bondade, benignidade, fidelidade, domínio próprio, né? Então, fruto do Espírito Santo. Quem é que manifestou esse fruto na vida plenamente, se não o Senhor Jesus Cristo? Então, fome e sede de justiça é nesse sentido, né? Eu quero me ver livre do meu próprio eu, né? É quando a gente luta, eu quero estar livre desse meu egoísmo, né? Em todas as suas formas e variedades. Por exemplo, o autointeresse, o orgulho, a jactância, a autoproteção, a sensibilidade exagerada, né? A ideia de que todas as pessoas estão contra mim e o desejo de proteger e glorificar o meu próprio eu, né? Então, na verdade, é uma vida que não é centralizada no próprio eu, né? E Paulo fala isso muito bem na carta aos Gálatas, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, eu desejo conhecer a Deus, eu desejo andar com Deus, eu desejo ter intimidade com Deus, e eu desejo parecer-me com o Senhor Jesus Cristo, né? Quando a gente olha para os evangelhos, a gente vê em Jesus obediência. Quando ele era menino ainda, a Bíblia fala, Jesus com 12 anos, ele era submisso aos seus pais, né? Ele era filho de José, criado também, filho de Maria, criado também por José. Era obediente. Quanto ao pai, a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, quero ser como Jesus, né? A sua gentileza, olhe para Jesus, leia os evangelhos e veja o trato, como ele
tratava as pessoas, né? Sua empatia, sua compaixão. Jesus era capaz, porque ele é Deus, né, de estar diante de uma multidão, mas ele conhecer cada um na sua individualidade, seus dramas, suas lutas, tanto que ele olhou para aquela multidão, se compadeceu, porque estavam exaustas, aflitas, como ovelhas que não têm pastor, a expressão que ele usa, né? Essa compaixão, queria ter a compaixão de Jesus, ter fome e sede de justiça, é isso. Queria olhar para as outras pessoas com os olhos do Senhor Jesus. Também minha reação para com os meus adversários, aqueles que procuram me prejudicar. Como foi a reação de Jesus, né? Quando ultrajado, não revidava. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, Jesus nunca foi de retaliar ninguém, né? de responder assim, à altura, no sentido, sentiu-se ofendido e respondeu com agressividade. Então, ter fome e sede de justiça é querer parecer-se com o Senhor Jesus Cristo e manifestar a vida do Senhor Jesus Cristo. E há uma promessa aqui, né? Os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Então, isso significa dizer que há esperança para nós, né? Que tem jeito, que a gente pode buscar em Deus e pedir, né? Então, creio que nossa oração hoje é: Senhor, dá-me dessa fome, né? Dá-me dessa sede, né? Quero ser um cristão, uma pessoa que seja identificada com o Senhor Jesus. Nós temos no livro de Atos dos Apóstolos, a respeito de uma igreja que foi plantada em Antioquia da Síria. E foi uma cidade muito importante no Novo Testamento, porque foi de Antioquia que o apóstolo Paulo saiu para suas viagens missionárias. Mas o evangelho chegou lá e mudou as pessoas. E as pessoas eram tão identificadas com Cristo que foram chamadas de cristãos. Foi a primeira vez que surgiu esse nome lá em Antioquia da Síria, porque certamente as pessoas se identificavam. Mas eu concluo com um outro fato, falando sobre dois apóstolos, Pedro e João, que foram presos pelas autoridades judeus. E depois eles compareceram perante o Sinédrio. O Sinédrio era um conselho, assim, a uma distância grande entre o nosso STF, né, que são 11 ministros, mas eles tinham 71 membros, né, eram os líderes. Eles também julgavam e tinham várias ações lá no Sinédrio. E Pedro e João compareceram perante o Sinédrio, foram intimidados, foram proibidos de falar no nome de Jesus, foram ameaçados, mas eles, com firmeza, disseram: antes importa-nos obedecer a Deus do que aos homens, né? Ou seja, nós reconhecemos o princípio de autoridade, as autoridades constituídas, mas quando uma autoridade ela se levanta contra o Senhor, então nós não temos dúvida, nós vamos obedecer ao Senhor. Isso fizeram os apóstolos. E disseram mais: nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. E então, Lucas, o historiador que escreveu Atos, ele diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, porque eram homens simples, eram pescadores. Então, diante daquelas autoridades, né, eles não se intimidaram, foram intrépidos. Admiraram-se, os homens do Sinédrio, e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Há uma paráfrase desse texto que diz assim: e viram neles as marcas da convivência com Jesus. Não é maravilhoso isso? Né? Eles olharam para aqueles homens simples, pescadores, mas tão convictos, tão intrépidos, tão corajosos, tão firmes, educados também, né? Porque eles não desrespeitaram as autoridades, mas mantiveram-se firmes quanto à sua fé. Mas a postura deles, a conduta deles, a maneira como eles falaram, como eles reagiram, evidenciou. Eles viram neles as marcas da convivência com Jesus. Eu creio que essa deve ser a nossa oração. Ó Senhor,
Eu quero ser parecido com Jesus, né? O Senhor me conhece, sabe como é o meu temperamento, né? O Senhor sabe a facilidade que eu tenho para ficar ressentido, amargurado, para explodir, para dar o troco. Dá-me a graça de aprender com o Senhor Jesus e de manifestar o caráter de Jesus, né? Então, gera no meu coração fome, né? Dr. Lloyd Jones, que eu cito muito aqui, ele, quando comenta esse versículo, ele diz assim: a gente não deveria ter primariamente fome de bênçãos, porque parece que a gente só quer bênção mesmo. Né? As bênçãos são bem-vindas e são boas, né? Diz assim, a gente não deveria ter primariamente fome de felicidade. Claro, todo mundo quer ser feliz. Ele diz assim: bênção e felicidade virão a alguém que tem fome e sede de justiça, né? Porque uma pessoa que anda com o Senhor, que tem intimidade com o Senhor, é feliz, é bem-aventurado e é abençoado. Então, que Ele abençoe sua vida, sua família, seu trabalho, abençoe essa empresa, conduza em sua graça e vivamos assim, em casa, no trabalho, na escola, na universidade, onde a gente mora, convive com os nossos vizinhos, na reunião do condomínio, né? Nos negócios, manifestemos as virtudes do nosso Senhor Jesus. Né? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado de coração por mais uma oportunidade que temos de nos reunir aqui. A empresa nos permite esse tempo para pensar no Senhor, na palavra do Senhor, cantar louvores ao Senhor, ouvir a palavra do Senhor. E hoje nossa oração é: dá-nos fome e sede de justiça. Que sejamos parecidos com o Senhor Jesus, na nossa conduta, na nossa linguagem, nas nossas motivações, nas nossas ações, reações, em tudo que fizermos. Dá que nossa vida manifeste o fruto do Espírito Santo. Eu rogo a tua bênção sobre cada um aqui, os que estão acompanhando virtualmente, os que terão acesso a esse vídeo, a tua bênção sobre cada um, a família de cada um. E nós rogamos, Pai, pela Hebron, toda ela, todos os seus colaboradores, todos os seus diretores, enfim, o Senhor conduza em graça essa empresa, que, como temos dito aqui tantas vezes, essa empresa é do Senhor, foi consagrada ao Senhor. Então, abençoa as obras das mãos dos teus filhos aqui. Nós oramos de coração com gratidão em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe, queridos. E um ótimo restante de dia. Amanhã não é feriado, não, né? Eu, Edia. Só funcionário público, né? É isso que é, né? Deus abençoe vocês. Mas é bom, trabalhar é bom. E vamos descansar sábado e domingo.